Paz, queridos, graças a Deus por essa oportunidade. Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu já falei com vocês essa semana, mas eu fiquei com vontade de falar mais um pouco nesta palavra. A segunda parte desta palavra, uma palavra que tem falado tão grande, tão fortemente no meu coração. Eu creio que o Senhor tem coisas boas e novas para nos falar no dia de hoje. É aqui em Marcos, no livro de Marcos, do capítulo 4, Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, do 35 em diante. A epígrafe: Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tens fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que palavra linda e maravilhosa! Eu fiquei meditando nesta palavra. A palavra do Senhor, ela é uma fonte de água da vida. Quando você toma dessa água, você começa a meditar na palavra do Senhor, a água vai jorrando. Daqui a pouco Deus está falando mais ao seu coração e Deus vai ministrando ao nosso coração. É coisa tremenda. A palavra do Senhor diz que Ele veio para salvar a humanidade. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele veio para fazer as obras do Pai. Então Ele ensinava os seus discípulos estes que continuariam a obra de Deus. Quando nós estamos aprendendo algo, chega o dia da avaliação para saber se realmente aprendemos. Isso na escola, na faculdade, num curso que você faz. Esse dia não foi diferente com os discípulos. O Senhor Jesus estava ali para analisar se aqueles homens realmente tinham aprendido. Então a primeira coisa que eu vejo aqui está no versículo 35, que Jesus ele faz uma proposta. Jesus propõe para que os discípulos passem para outra margem, né? Jesus falou: vamos para o outro lado. Então, nesse versículo 35, o Senhor propõe mudança para a minha vida e para a tua vida. Muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto, tá tudo gostoso, tudo maravilhoso, mas o Senhor Jesus, Ele vem e faz uma proposta para mim e para você. Passamos para o outro lado. Oh, coisa linda e maravilhosa! Graças a Deus, como é bom. Nós temos o Senhor. Agora o Senhor propõe essa mudança para os discípulos. Passamos para o outro lado. O Senhor, quantas vezes o Senhor propõe mudanças na nossa vida, mudança de vida, mudança de atitude, talvez mudança de estado, mudança de cidade. Que mudança que o Senhor está propondo na minha e na sua vida? Mudança de comportamento, mudanças de atitude. O Senhor Jesus, Ele queria passar algo para os discípulos e era necessário a mudança, era necessário passar para o outro lado. E agora
eu vejo aqui no versículo 36, que fala, deixando a multidão, eles o levaram no barco. Quem que deixou a multidão? Quem que deixou e quem que despediu a multidão? Foi os discípulos. E quem que levou no barco? Eles o levaram no barco. Eles quem? Os discípulos. Os discípulos levaram Jesus no barco, assim como já estava com eles. Jesus estava com eles, então eles despediram a multidão e ficaram com Jesus. E Jesus estava junto com eles dentro do barco. Então, esse despedir a multidão significa que Jesus ele queria um particular com os discípulos. E na nossa vida não é diferente. Primeiro o Senhor propõe uma abundância, depois o Senhor propõe um particular com a minha vida e com a sua vida, porque tem coisas que a multidão não vai participar, é somente os discípulos, é somente aqueles que o Senhor quer avaliar, e no dia de hoje o Senhor quer avaliar a minha vida e a sua vida. Será que eu e você vamos passar na avaliação que o Senhor Jesus está propondo para nós? Em terceiro lugar, eles levaram Jesus com eles. Coisa linda é quando o crente tem Jesus na vida, que o Senhor Jesus faça parte da minha vida e da sua vida. Coisa linda é quando Jesus faz parte de todas as coisas nas nossas vidas, porque quando Jesus está conosco, as coisas têm um rumo diferente, as coisas têm um começo, um meio e um final diferente quando Jesus está junto. Aleluia! E a quarta coisa que aconteceu, se levantou aquela grande tempestade, os discípulos ficaram com medo. Aleluia, diante daquela tempestade, a maioria daqueles homens era acostumado com o mar, homens que pescavam, homens que era acostumado a passar a noite pescando em alto mar. Agora sobrevém essa tempestade e eles ficaram com medo. Por quê? Porque o vento soprava. Aleluia, a água estava agitada, entraram dentro do barco, a água estava entrando, de sorte que eles falaram, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aleluia, glória a Deus. Aqui no verso 38 fala, Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça no travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Coisa grande e fiel e tremenda é quando eu e você clamamos para a pessoa certa. Os discípulos, eles estavam acordando o Senhor, clamando pelo Senhor, para que o Senhor viesse fazer algo pela vida deles. Aleluia! Grande foi o clamor daqueles homens naquele dia. Aleluia. Então o Senhor quer que eu e você clamamos a Ele, porque na hora da luta, na hora da tempestade, na hora da dificuldade, o Senhor vai ouvir o meu e o teu clamor. O segredo é clamar ao Senhor. Quantos estão perecendo, mas não clamam ao Senhor? O Senhor quer ouvir o meu clamor e o teu clamor. Imediatamente, meus queridos, aqui no versículo 39, fala, ele se levantou. Olha que coisa linda! O Senhor que estava dormindo, o Senhor que estava descansando naquele barco, se levantou, repreendeu aquele vento e repreendeu aquele mar e disse, aquieta-se e acalme-se. E o vento se aquietou. Aleluia, fez-se completa bonança. Não fala que fez um pouquinho de bonança. Não fala que fez mais ou menos bonança, não. Fez-se grande bonança. Porque o Senhor, quando chega, Ele muda a situação. Aleluia, glória a Deus. E ali fez-se completa. Deus, Ele não trabalha pela metade. O Senhor Jesus, Ele não trabalha pela metade. Não foi meia bonança. Não foi um pouco de bonança. Foi completa. Completa bonança.
Aleluia! Deus mudou aquela situação, Deus mudou aquele rumo daquela história que talvez aqueles discípulos iriam morrer, mas o Senhor, Ele foi de encontro com aquela vida, com aquelas vidas, aqueles discípulos. Graças a Deus, que coisa linda! Aquela situação que poderia acabar em morte, o Senhor veio para dar bonança, para dar vida, para transformar a situação. Aleluia! Depois, que a tempestade se acalmou, aleluia, o Senhor, no 40, ele chama a atenção dos discípulos, ele pergunta para os discípulos: por que vocês são tão tímidos? Tímidos aqui é medo. Por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm desfé? Jesus deu uma disciplina para os discípulos, e quantas vezes o Senhor precisa nos disciplinar, porque nós estamos andando com Ele e muitas vezes não estamos aprendendo aquilo que é para aprender. Aleluia! E no 8, a oitava coisa que eu quero deixar para vocês, que está no versículo 41, que fala assim, que os discípulos dizem: eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui eu vejo o reconhecimento, aleluia, que os discípulos tiveram do poder de Deus na vida de Jesus. Eles reconheceram o poder de Deus na vida de Jesus, aleluia. Esta palavra, meus queridos, nos prova que mesmo quando nós estamos na direção de Deus, obedecendo a sua voz, nós não estamos isentos de passar por tempestades, por lutas, por aflições, mas o importante de tudo isso é que o Senhor Jesus está no nosso barco. Esta palavra tremenda. Então, o que nós aprendemos com esta palavra? Que os discípulos, eles não tinham fé suficientes para tomar o rumo daquela tempestade, para clamar e repreender aquela tempestade. Mas através desse momento que eles passaram, eles puderam crescer mais na fé. Eu creio que os discípulos que entraram no barco saíram de lá mais fortalecidos, crendo no Senhor, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo que Deus tinha enviado Jesus Cristo. Aleluia, que coisa linda e maravilhosa. Como é bom, servir a Deus e saber que o Senhor está conosco, que quando nós temos Jesus no nosso barco, nós não vamos morrer. O Senhor está conosco, nós podemos clamar o nome do Senhor, porque Ele vai nos socorrer e nos salvar. Vamos orar, vamos falar com o Pai agora. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Senhor, que palavra maravilhosa que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, Senhor. É lindo e maravilhoso saber que tem um Deus que cuida de nós, um Deus que trabalha nas nossas vidas, que nós somos frágeis, igual aqueles discípulos. Muitas vezes nós cremos, outra hora nós estamos frágeis, nós estamos temerosos, com medo, mas o Senhor não mudou, o Senhor está conosco, e o importante de tudo isso, nós temos o Senhor no nosso barco. Senhor, cuida do teu filho e da tua filha, ajuda ele, ajuda ela a fortalecer a fé, a crer mais no Senhor, saber que o Senhor está cuidando, o Senhor está trabalhando, o Senhor é o Deus que conhece a necessidade do teu filho e da tua filha. Senhor, continua, Pai, nos ajudando, continua nos fortalecendo, continua trabalhando nas nossas vidas, Senhor. Oh, eterno e querido Deus, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus da nossa salvação, Senhor. A Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia, nós queremos Te agradecer, Senhor. Fica conosco, guarda o Teu filho e a Tua filha, repreenda as enfermidades, repreenda tudo que atrapalha o Teu filho e a Tua filha Te servir, repreenda as enfermidades, a tristeza, tudo que não provém de Ti, seja repreendido, aniquilado, em nome do Senhor Jesus. Eu creio no Teu poder, Pai. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos,
Fica conosco, Senhor, nos ajuda, nos abençoa, nos dá capacidade para nós enfrentarmos as tempestades da vida, Pai. Aleluia, fortalece as nossas vidas. Eu clamo por um milagre, Pai. Envia o socorro nesta casa, envia o socorro nesta família, envia a provisão, envia os recursos, porque o Senhor é fiel. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Eu quero, Senhor, colocar o teu filho e a tua filha nas tuas mãos. Profetiza a bênção, o milagre, a cura, a prosperidade, a bênção e a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.